PT é o partido mais influente nas redes sociais. Site e redes do PT registram explosão de acesso. Partido dos Trabalhadores amplia sua força no Telegram. Nos últimos tempos, o PT se aproximou ainda mais do povo brasileiro. Participamos das principais lutas nas ruas. Enfrentamos o descaso de Bolsonaro e fortalecemos nosso partido nas redes. Reforçamos nossos canais e alcançamos o primeiro lugar em engajamento. Ampliamos o nosso WhatsApp e o nosso Telegram. Criamos a Rádio PT, a TV PT, o app do PT, a Casa 13, a plataforma conectado com o Brasil em mais de 1000 cidades e diretórios municipais. E levamos as nossas mensagens para todo o país. E vem mais por aí, a caravana Casa 13 pelo Brasil. São dezenas de oficinas e ferramentas para fortalecer ainda mais o nosso partido. Tem também a nova loja do PT, onde você pode comprar camisetas e outros produtos e mostrar todo o seu orgulho em vestir nossas cores e nossas causas. Se você já conhece os nossos canais, compartilhe. Mas se ainda não segue, conheça a nossa comunicação, divulgue e fique por dentro das novidades do nosso PT. Partido dos Trabalhadores. É o partido da esperança conectado com o Brasil. Em cada lugar, em cada canto, em cada casa, em cada peito, um grito de esperança. Participe da Conferência Nacional Paulo Freire de Formação e Educação Política do PT e fortaleça a nossa militância. De julho a setembro na sua cidade e de outubro a novembro em todo o país. Procure o PT mais próximo e ajude a organizar o encontro da sua cidade. Nova Primavera. O PT quem faz é você. Que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, sejam muito bem-vindas à TV Elas por Elas, o novo espaço das mulheres do PT, na Rádio PT e na TV PT. Eu sou a Mariana Jacobi, esse é meu sinal em Libras. Sábado é dia de revermos os destaques da nossa semana. E o nosso lançamento foi tão incrível, uma semana tão maravilhosa que vai ser difícil caber num programa só. Nosso programa de estreia foi um grande evento que contou com a participação de mulheres incríveis.
A abertura ficou por conta da secretária nacional de Mulheres do PT, Anne Moura, e da secretária nacional de Finanças e Planejamento, Gleide Andrade, que falou da importância da aplicação do fundo partidário em ações de formação de mulheres para a política. Esse programa nasceu de uma conversa que nós fizemos um dia, eu, a Anne e o Gilmar Tato, que é secretário nacional de comunicação, sobre a aplicação do fundo partidário. Então, daí nasce esse projeto super bonito, super bacana da TV Elas por Elas, que eu tenho certeza que começa essa semana com uma pauta quente, que é a pauta da PEC 125, que está indo agora para o Senado, né, para votação. Foi votado na semana passada, agora está caminhando para o Senado, mas temos que lutar muito para que essa PEC 125 não permita que as mulheres possam ter nenhuma perda, porque nós já sofremos perda demais. E é sempre bom lembrar que 15% das cadeiras legislativas é o que nós já temos, aquilo que a gente já consegue. Então nós temos que lutar sempre para mais. Por isso, nada menos que 30%, por isso que essa TV Elas por Elas vai ser um canal de resistência, de muita resistência na luta para que nós mulheres possamos cada vez mais ocupar os nossos espaços, cada vez mais nos formar e cada vez mais transmitir para outras companheiras essa importante luta nossa. Por isso, Anne, ninguém nunca pode soltar a mão de ninguém. A presidenta do partido, Gleisi Hoffmann, estava acompanhando o presidente Lula e não pôde estar presente, mas mandou uma mensagem para a gente. Que vão debater hoje um programa muito importante para as mulheres, que é o enfrentamento da violência política de gênero. Precisamos ter com esse tema, uma atenção especial. Desejo sucesso ao programa e sucesso ao lançamento da TV Elas por Elas. Grande abraço. Além dessa, recebemos muitas outras mensagens de saudação das nossas companheiras de luta e ainda tivemos uma roda de conversa sobre violência política de gênero com as maravilhosas Dilma Rousseff, Benedita da Silva, Manuela Dávila, Sônia Guajajara e Anne Moura. A presidenta Dilma falou sobre o golpe sofrido por ela com o processo de impeachment, que completa 5 anos neste mês de agosto. Então, eu gostaria de dizer que nós estamos, de fato, aqui com uma qualificada representação para discutirmos essa questão de gênero. E aqui eu lembro que uma das coisas mais demonizadas, antes, durante e depois do meu impeachment, foi a questão de gênero. Né? A ideologia de gênero, que eles diziam que era uma das perversões que nós tínhamos inventado. E é claro, porque eles sempre defenderam que a ideologia de gênero era algo que não se podia aceitar. É porque nós, durante o processo das nossas lutas, nós descobrimos que gênero não é igual a sexo, né? Você tem o sexo feminino, mas o gênero é uma pele cultural que nos cobre e que, por causa dela, ela hierarquiza as relações, ela torna essas relações, né, de exploração e opressão, no caso da mulher. Né? É uma pele fina, mas ela adere e ela, socialmente, ela é muito forte. E por causa dela, né, nós sabemos que gênero feminino era para ser destinado a um espaço doméstico. E a misoginia é justamente o ódio, a violência, o papel repressivo, né, que o patriarcalismo que existe em todas as sociedades, principalmente naquelas que são exploradoras, como é o caso do neoliberalismo, é o caso da escravidão aqui no Brasil, ela leva a misoginia a graus inimagináveis, a graus de perseguição, de violência, né? Ela define aquela, eu acho assim, ultrajante, né? Teoria de que a honra a chamada honra era um argumento para se matar mulheres, e ainda a violência de gênero, né?
Principalmente a misoginia, ela ocorre quando a mulher ousa sair do papel de bela, recatada do lar, como eles, eu acho que sintetizaram o ideal de mulher, que é aquela mulher bela, silenciosa, dona de casa. Isso sem falar que eles desvirtuam o papel da mulher na sociedade. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, porque acho que vamos ter um debate muito forte nessa questão. E eu que sofri o impeachment, sei que uma das questões do impeachment, né, o impeachment teve gênero, né, o impeachment teve um conteúdo de agressão, violência e desqualificação da mulher como base para reenquadrar o Brasil no neoliberalismo. Anny Moura destacou a importância de ampliarmos os espaços das mulheres na política e falou de algumas ações da Secretaria no combate à violência política de gênero. Esse é um canal que vai potencializar o projeto Elas por Elas, o projeto que iniciou em 2018, um projeto que prepara as mulheres na formação política, com comunicação, um projeto que começou pequeno, mas que vem ganhando um legado muito importante na vida das mulheres, com formação política, com comunicação, com organização coletiva, e o resultado está aí. Nas duas últimas eleições, 2018 e 2020, nós, mulheres do PT, conseguimos ampliar a nossa participação na política. E agora, com o canal da TV Elas por Elas, nós vamos ampliar. Nós vamos ter mais formação, vamos ter mais comunicação e nós vamos ter as mulheres passando nessa TV Elas por Elas de todo o Brasil e com muitas convidadas também. Você pode conferir a íntegra do nosso programa de lançamento e de estreia no nosso canal na TV PT no YouTube. Todos os episódios da TV Elas por Elas estão disponíveis para você. Nós conversamos agora com Mônica Valente, membro da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, para falar com a gente sobre a Constituinte chilena e sobre esse processo histórico que tem acontecido lá. Boa tarde, Mônica, bem-vinda ao Elas por Elas, muito obrigada pela sua presença. Conta para a gente sobre esse processo histórico constituinte. Esse processo da Constituinte chilena é um processo que a gente pode considerar uma das melhores, ou vamos dizer, uma das mais importantes inovações democráticas da luta das mulheres no nosso continente, na América Latina e no Caribe. Surgiu a Constituinte chilena, essa nova Constituinte, é importante ressaltar que ela surge a partir de um movimento, uma luta social muito intensa no ano de 2019, onde o povo chileno, mulheres, homens, jovens, não jovens também, saíram às ruas para protestar contra o que lá no Chile se configurou num modelo de sociedade chamado neoliberal, expresso na Constituição chilena. A Constituição, que inclusive é objeto agora de mudança nesse processo constituinte, mas a atual Constituição, ela tem um perfil que a gente chama de neoliberal. O que quer dizer isso? O Estado chileno, ele não tem responsabilidade pela Constituição atual chilena por nenhuma das políticas públicas, nem pela saúde, nem pela educação, nem pela moradia, que são todos direitos básicos do povo, mas que especialmente interessam as mulheres. Então, no bojo dessa luta que ocorreu em 2019, ela seguiu em 2020, mas com mais dificuldade por causa da pandemia, que lá também atingiu muito fortemente, e a partir dessa luta social, se consegue conquistar uma nova constituinte para fazer uma nova constituição, não neoliberal, e é nesse processo de luta que se chega a um acordo, sempre a partir dessa luta social, de que a nova constituinte, a nova convenção constitucional seria paritária, ou seja, teria metade dos convencionais e das convencionais mulheres e metade homens. E assim nós chegamos, em maio eles foram eleitos e eleitas, são 155 convencionais, deles são 78 homens e 77 mulheres,
Também houve uma conquista importantíssima, que foi a garantia da eleição de 17 representantes, homens e mulheres, dos povos originários, dos povos indígenas do Chile, Mapuche e Aymara, e hoje a Constituinte ela é presidida por uma mulher, Mapuche, uma acadêmica Mapuche, a Elisa Loncon, e ela está no momento, a Constituinte atual, ela está no momento de configuração dos seus regramentos, construindo esses acordos. Vai ter um ano de prazo para essa Constituinte trabalhar, apresentar um novo projeto de Constituição ao Chile, ao povo chileno, que vai passar por um processo de referendo junto ao povo desse novo texto constitucional. Mas nós podemos ter, na minha opinião, uma esperança muito forte de que vai ser uma Constituição com vez e voz para as mulheres, uma Constituição antineoliberal, de resgate do papel do Estado, na defesa das políticas públicas, na defesa do desenvolvimento com justiça social, e as mulheres, nós somos as principais, eu não diria talvez as principais, mas importantes protagonistas dessa luta, porque a gente sabe que política pública como saúde, educação, moradia, previdência e tudo mais, a ausência dessas políticas públicas prejudica muito mais fortemente as mulheres em qualquer sociedade. É por isso que ela tem essa importância fundamental para todas nós, aqui na América Latina e no Caribe, aqui no Brasil também e no mundo. E eu queria concluir, Mariana, dizendo o seguinte, também é hora para nós aqui do PT também ousarmos. Nós vamos ter um encontro setorial das mulheres esse ano, temos um processo muito intenso de mobilização, a nossa querida companheira Anne Caroline é minha candidata à reeleição à Secretaria de Mulheres do PT, tem feito um belíssimo trabalho, e nós precisamos ousar, nós precisamos, por exemplo, começar a discutir no nosso partido uma chapa paritária de deputados e deputadas federais e estaduais em cada um dos estados, a exemplo do que foi feito no Chile, né? Porque isso faz avançar bastante a nossa luta. Isso faz com que as mulheres elas se vejam ocupando esses espaços de poder que a vereadora Lins Robalo mencionou, a vereadora Laura, que acabou de dar uma aula para a gente sobre feminismo. É muito importante as mulheres ocuparem esses espaços de poder. E a inspiração da Constituição, da Constituinte chilena, é uma inspiração muito positiva para nós todas do PT. Muito obrigada, Mônica Valente. Ela também é secretária executiva do Foro de São Paulo, não mencionei na sua introdução. Muito obrigada pela sua fala, pela sua participação. Eu espero você numa próxima oportunidade, Mônica. Hoje nós temos também aqui uma grande convidada que vai conversar conosco. Nós vamos receber Simi Larra, que foi reeleita presidenta da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos. Seja muito bem-vinda, Simi. Você foi aí a primeira travesti eleita presidenta da BGLT. Isso representa um marco muito importante para o país. E eu gostaria de te dar as boas-vindas e conversar com você para você nos contar da sua trajetória. Olá a todas, a todos e a todos que estão aqui nos assistindo. Obrigada pelo convite. Para mim é uma honra participar, né, desse canal, desse programa feito por mulheres, né, para mulheres e para todo mundo. Sim, eu fui a primeira travesti eleita, eu fui a primeira do gênero feminino a ser eleita nessa maior rede LGBTQIA+, da América Latina e do Caribe. Então isso é uma honra, porque a BGLT foi a primeira organização que a gente teve no Brasil. Tem mais de 25 anos. E sempre foi presidida, né, liderada por companheiros homens cisgêneros. E aí, pela primeira vez, a gente chega nesse lugar e é reeleita. Né? E isso faz parte de um movimento que é um movimento que a gente quer para o movimento LGBTQIA+, mas para todos os movimentos sociais, para todos os lugares de poder, para todas as ocupações. Para que as mulheres cheguem, que elas também possam liderar, que elas também possam dividir esses espaços com o restante da companheirada.
Eu sou paraense, antes da BGLT eu tive sempre no movimento social, mas já participei da gestão pública, né, no governo federal, no governo Dilma, na Coordenação Nacional LGBT, e na Prefeitura de São Paulo eu coordenei o programa Com Cidadania. Muito bom ver mais pessoas apresentando-se para os cargos e disputas, você sendo reeleita num país que nós sabemos que tem avançado numa violência contra as minorias e com um presidente que ataca frontalmente todas as minorias no país, é homofóbico declaradamente e também não defende as mulheres de maneira geral. Eu tive hoje também notícias, é importante a gente falar, que nós temos a primeira cacique transexual assumindo um cargo, né? Um cargo político importante, porque o cacique representa um alto posto de poder dentro das tribos. E a gente tem aqui, então, essa notícia ótima, que Majur Traitoú, uma indígena transexual que assumiu a função de cacique na aldeia Apiduparu, na terra indígena Tadarimana, em Rondonópolis. Eu queria ouvir também, Simi, como é que você avalia esse avanço da representatividade ao mesmo tempo que avança também a violência sobre as minorias no país? Sim, é muito orgulho, né? A gente vê que não somos só nós que chegamos. A gente sempre fala assim, eu fui a primeira, não sei quem foi a primeira, a gente não quer mais ser a primeira. Né? A gente quer que estejam milhões de nós em todos os lugares. E a gente não quer apagar ninguém, a gente quer estar junto, estar juntas, estar juntos com todo mundo. Então, isso nos enche de esperança ver que a gente está ocupando em diversos lugares, num período em que a narrativa contra nós, ela é o principal argumento, né, a principal narrativa desse movimento fascista e do ódio que tomou o poder nesse país, né? É comum a gente ver, até muitas vezes tentando tirar do centro das atenções de outras pautas, eles colocam a gente como uma ameaça à família, uma ameaça às instituições, e a partir disso promovem violências que acontecem em diversos lugares. A gente vem fazendo movimento no campo das mulheres, as mulheres trans e travestis vêm fazendo esse movimento com o conjunto das mulheridades, e essa eleição foi muito importante. E é um exemplo crucial para a gente, né? Nós chegamos, né, são mais vereadoras eleitas em capitais, no interior, e são as mais ameaçadas, né? São as mulheres, e tanto as cisgêneras quanto as transgêneras, sobretudo as negras, que vêm sendo ameaçadas quando chegam no parlamento. Teve uma matéria aí da Rosário e a gente vê o quanto essa deputada é ameaçada, e agora isso se estende às mulheres trans que ocupam esse lugar. Então tem que ter muita solidariedade entre nós, tem que ter muita liderança mulher, né? Isso não pode servir, esses ataques, para que a gente recue na conquista de espaços de poder, e a gente conta com os companheiros, né, que sigam liderados por essas mulheres, que apoiem e que participem desse movimento para a gente conseguir vencer essa narrativa de perseguição, essa narrativa de ódio que vem se alastrando ainda mais. Simi, muito obrigada pela sua participação e que não sejam mais só as primeiras. Lembrando sempre que quanto mais mulheres avançam, outras também se inspiram e sabem que é possível. Obrigada pela participação, Simi. Até uma próxima. Até mais, eu que agradeço, e vamos todas, todos e todas. Quarta é dia do quadro Elas em Ação e nós vamos conhecer o trabalho das secretarias do PT nos estados. Hoje nós continuamos no Rio Grande do Norte e vamos ouvir a Divaneide Basílio, que é vereadora e secretária das mulheres do PT lá do Rio Grande do Norte. Sou Divaneide Basílio, secretária estadual de mulheres do PT aqui no RN. Venho falar da importância e do papel do Elas por Elas. Na verdade, esse projeto que já é consolidado se legitima a cada ação que a gente faz no estado, nos municípios e
sobretudo com essas orientações, esse apoio nacional. Nós temos realizado não só apoio e incentivo às candidaturas e às candidatas, mas também às parlamentares eleitas. Tem sido também um processo de fortalecimento das mulheres em todos os espaços. Nós, da Secretaria Estadual de Mulheres aqui do RN, temos feito um ciclo de formação de forma constante. Sim, já realizamos ações voltadas para a mulher negra, para direitos sexuais e reprodutivos, sobre plataforma política, fizemos muitas lives nesse processo de pandemia, nós estávamos nos debruçando sobre o direito à vida, sobre vacina para todos e todas, ocupando as ruas, mas também estávamos preocupadas com a solidariedade. Fizemos ações de solidariedade, acompanhamos as mulheres nas comunidades e também trouxemos para o centro do debate a dignidade menstrual. Não só a partir de uma ação específica, como a entrega de absorventes, que ela foi bastante importante, mas também com o debate, com live cultural, apoiando artistas locais, fortalecendo e trazendo a edição do Festival Elas por Elas aqui para o nosso estado e tendo outras iniciativas de apoio às artistas, mas também à população LGBT. Para nós, dialogar com as jovens, com as negras, tem sido uma prioridade na nossa secretaria. Temos feito isso em parceria com as outras secretarias setoriais, mas também a partir do nosso lugar de formação. Nosso estado tem a única governadora do país. É motivo de orgulho, mas também de muita luta e resistência. Nossa governadora tem sofrido ataques, violência, fake news. E nós, mulheres do PT, estamos na linha de frente, fazendo a defesa e trazendo para o debate que a violência política não passará. Temos vereadoras nas cidades, aliás, aqui em Natal, temos eu e a companheira Brisa, que estamos trazendo a pauta das mulheres negras e reforçando todos os dias a importância de representatividade. Nós temos também uma deputada estadual muito forte e aguerrida, que é a deputada Isolda, uma deputada federal, a Natália Bonavides, e temos vereadoras nas cidades. Claro, temos que aproveitar esse momento para dizer que nós não ficaremos só no parlamento, nós ampliaremos nossa participação no parlamento, mas também ampliaremos nossa participação em todos os espaços de decisão. É por isso que ao construirmos e fortalecermos o governo Fátima, é por isso que ao estarmos em diálogo, em sintonia com o nosso senador da República, Jean Paul, apresentando pautas das mulheres, assim como os nossos parlamentares homens, nós temos sim feito um diálogo estreito para que eles também acolham nossas pautas. Mas, sobretudo, temos investido na formação. A Nova Primavera tem acolhido e fortalecido a formação das mulheres. Para nós, também será um canal que nós queremos reforçar e fortalecer núcleos, os zonais e fortalecer ainda mais a participação das mulheres na política. Os projetos de lei que nossas parlamentares apresentam estão em sintonia com esse debate feito no Elas por Elas. Os projetos de lei que trazem para o centro da discussão no parlamento, nossas mulheres no estado do Rio Grande do Norte, estão pautando temas importantes como enfrentamento ao feminicídio, dignidade menstrual, procuradoria para mulheres. Também temos dialogado sobre as delegacias, sobre o apoio a todas as mulheres vítimas de violência. As nossas ações no parlamento dizem muito sobre nós. Temos dialogado temas como Transcidadania, Dia Municipal da Mulher Negra, a Agenda Marielle Franco, Dignidade Menstrual, Procuradoria para Mulheres. Também temos dialogado sobre diagnóstico e lei que trazem ações voltadas para mulheres em vulnerabilidade, situação de rua, refugiadas, migrantes, apátridas. Somos todas nós, mulheres potiguares, unidas pela vida e pela defesa das mulheres. No parlamento temos atuado de forma conjunta, mesmo que cada uma, em sua casa legislativa, tenha apresentado ações diferenciadas. Elas têm o mesmo propósito, defender a vida das mulheres e pautar com firmeza ações que deem visibilidade
ou que fortaleçam esse enfrentamento às violências. Nós temos ações diversas, Dia da Mulher Negra, enfrentamento ao feminicídio, nós temos ações sobre dignidade menstrual, Procuradoria da Mulher, ou seja, essas e outras ações são sim o mandato coletivo que a gente faz aqui no RN, cada uma no seu lugar, mas juntas pela vida das mulheres. É uma honra estar falando aqui para as mulheres. Vou aproveitar a oportunidade para fazer um balanço sobre o que o meu governo fez pelos direitos das mulheres e por sua ascensão a níveis de protagonismo nunca registrados em nossa história. Sob o meu governo e o governo do presidente Lula, as mulheres brasileiras obtiveram algumas de suas maiores conquistas na história do Brasil. Alcançaram poder e protagonismo, tornaram-se senhoras de seus destinos e de suas vidas. Não é por acaso que as mulheres tenham estado na linha de frente da denúncia e da resistência ao golpe que derrubou um governo legítimo, o meu governo, e colocou em seu lugar um bando formado por homens ricos, machistas, misóginos, homofóbicos e racistas. As mulheres me representaram, estiveram ao meu lado na defesa da democracia e tiveram por quem lutar. Lutaram pela mãe solteira e pelas famílias humildes que tiveram acesso e titularidade à casa própria para proteger seus filhos, graças ao programa Minha Casa Minha Vida. Lutaram pelo bebê e pela criança, que por causa do Bolsa Família e de outros programas, como o Brasil Carinhoso, passou a comer regularmente todos os dias e a ter acompanhamento de saúde. Pela criança e pelo jovem que passou a ir à escola, também graças ao Bolsa Família. Pela trabalhadora que teve o maior aumento de renda de sua vida. Pela estudante pobre que finalmente pôde entrar na universidade. Como dizia-se na época, o filho do pedreiro pode ser doutor. Pela jovem e pelo jovem negro e indígena que conquistou o direito de estudar. Pelos 63 milhões de brasileiros pobres que passaram a receber atendimento médico pela primeira vez com o programa Mais Médicos. Por todos os que conquistaram sobre os nossos governos o direito de amar e viver livres do preconceito e da violência de gênero e de sexualidade. Durante os 13 anos de governo popular e inclusivo do PT, as mulheres foram vanguarda na construção de um mundo novo, um mundo de conquistas novas e de novos direitos. Uma democracia só é sempre mais forte, mais robusta, mais cheia de vida quando consagra a igualdade. Refiro-me a todos os tipos de igualdade, a igualdade de oportunidades, a igualdade de direitos, a igualdade racial, a igualdade de gênero e a igualdade de todos perante a lei. Essa questão da construção e da redução das desigualdades foi uma das nossas prioridades de governo. E eu tenho a honra de ter sucedido um presidente, o presidente Lula, que abriu esse caminho e o fortaleceu. Nós sempre acreditamos que o Brasil só mudaria de verdade se fosse um país em que os brasileiros tivessem mais direitos, tivessem mais oportunidades e que as mulheres tivessem mais autonomia e mais poder. Alguns números falam por si. Sob o meu governo e o do presidente Lula, eram mulheres 59% dos estudantes que usaram o FIES para financiar suas faculdades. Eram mulheres 53% dos que receberam bolsas do ProUni e eram 59% dos matriculados no Pronatec. Estavam em nome das mulheres 94% das cisternas instaladas nas moradias do semiárido nordestino. Eram mulheres 92% dos titulares do Bolsa Família, 90% dos beneficiados da faixa de menor renda do Minha Casa Minha Vida. A emenda constitucional
que assegurou às trabalhadoras domésticas os mesmos direitos de todos os trabalhadores, foi uma verdadeira revolução num ambiente que reproduzia heranças escravocratas contra as mulheres. Graças a essa legislação, o número de trabalhadoras domésticas recebendo fundo de garantia subiu de 71 mil em 2001 para 1.300.000 em 2015. O número de mulheres ocupadas em trabalhos formais, com carteira assinada, férias e 13º, aumentou 60%. E aumentou também em 58% a distribuição de recursos da Previdência às mulheres. Esses números faziam parte de toda uma estratégia que incluía o combate à violência contra as mulheres. A Lei Maria da Penha, por exemplo, do governo Lula, tipificou como crime a violência doméstica. E, em seguida, a Lei do Feminicídio, no meu governo, transformou isto em crime hediondo. Criamos um dos mais avançados programas de acolhimento e proteção de mulheres vítimas de violência doméstica por meio das Casas da Mulher Brasileira. A retomada deste ciclo depende agora de nossa mobilização, de nossa luta e, sobretudo, de nossa capacidade de unir forças sociais poderosas para resistir e barrar o retrocesso civilizatório de um lado e a perversa agenda econômica neoliberal de outro. E hoje tem a estreia do quadro Elas Debatem, onde nós vamos conversar sobre a reforma eleitoral e o impacto disso na participação política das mulheres. Eu já quero convidar para conversar conosco a deputada federal por Mato Grosso, professora Rosa Neide, e também a secretária nacional de Finanças e Planejamento do PT, Gleide Andrade. Sejam muito bem-vindas ao nosso programa. Muito obrigada pela presença. Deputada professora Rosa Neide, que está na Câmara dos Deputados. Ontem, a PEC 125, que trata da reforma eleitoral, foi aprovada em segundo turno. Eu queria que a senhora pudesse contar para a gente um pouco mais sobre a tramitação e a avaliação desse projeto. Boa tarde, muito feliz em estar aqui no programa Elas por Elas. Boa tarde, a companheira Gleide Andrade. Eu sempre digo, a gente não cansa de repetir. No meu partido eu tenho fé porque ele é governado por mulheres, né? É a Gleice, a Gleide, estamos juntas aí. Essa questão da participação da mulher na política é uma situação que a gente convive há séculos, né? E é um passo de cada vez. A gente teve algumas vitórias, apesar de muito tímidas ainda em relação ao que a gente precisa no país. Ontem a gente teve a votação em segundo turno da PEC. A PEC tem um avanço em relação às mulheres, né, que é a contagem em dobro dos votos em candidata, em mulheres negras, candidatas negras e mulheres, né, negras e negros, para que essa contagem em dobro transforme essa contagem em maiores recursos para o fundo eleitoral, para o fundo partidário, dando maiores condições de que os próprios deputados, né, e os gestores dos partidos se interessem mais em trazer as mulheres para a participação e as mulheres também se sintam aí protagonistas desta ação. Então, a PEC foi votada, agora foi ao Senado, mas a gente espera mais, a gente ainda quer que este ano a gente tenha votações garantindo, né, não só a questão do fundo partidário, do fundo eleitoral. Dos 30% de candidatura que já temos, estamos na expectativa de votar para que a gente tenha cadeiras exclusivas para as mulheres. Então, é um passo que a gente viu muita gente discordando, os homens, né, muitos homens e algumas mulheres também, mas foi um passo de estímulo às candidaturas de mulheres nos partidos políticos do Brasil. Muito obrigada, professora Rosa Neide. Eu quero conversar também com a Gleide Andrade para ela nos contar como o PT, como o partido tem enxergado essas alterações, ainda mais uma secretária de Finanças e Planejamentos, como esse impacto no fundo eleitoral, na repartição dos recursos para as candidaturas. Qual é a avaliação que você faz? Primeiro, boa tarde, deputada Rosa Neide.
nossa mato-grossense. Saudades da Rosa, um abraço para todo o PT aí do Mato Grosso, viu, Rosa? Saudar todas as nossas companheiras e companheiros que nos acompanham aqui pela TV Elas por Elas. Eu queria dizer primeiro o seguinte, nós estamos num momento de muita perda de direitos, mas sobretudo para as mulheres. É bom lembrar que a lei das cotas para as mulheres foi instituída em 97. Então, veja, é muito recente, 97 é muito recente. Se você imaginar que até então nós não tínhamos isso, a gente vai evidenciando que, de fato, o Brasil é um país que está muito atrasado no que diz respeito à participação feminina nos órgãos e instrumentos de poder. Eu concordo com a Rosa que é um avanço essa parte da PEC que trata de que essas candidaturas vão aumentar em dobro para o fundo partidário e para o fundo eleitoral, mas é bom a gente lembrar que, de um modo geral, a PEC ela tem uma série de jabutis dentro dela. O que eu quero dizer? Tem muita coisa que parece que foi um avanço e, na verdade, a nosso juízo, retrocedeu. E aí eu queria elucidar algumas coisas aqui. Por exemplo, sobre os 30% de participação das mulheres nos programas eleitorais. Vamos lembrar aqui que a ministra Rosa Weber, ela respondeu a uma provocação que foi feita salvo engano, pela OAB, em 2018, e então ela respondeu dizendo que era o mínimo de 30%, mas que esses 30% deveriam ser aumentados gradativamente. Então, veja, se eu tenho numa eleição, na minha chapa, 40% são mulheres, então, certamente, 40% deveria ser destinado o tempo de televisão para 40% das mulheres. Não, a PEC flexibiliza isso. Então, é uma perda que nós temos sobre isso. A mesma coisa para aplicação de recursos. Veja que, nas eleições passadas, o TSE também regulamentou isso, que era o mínimo de 30%. Então, o correto seria que, na medida que eu vou aumentando a minha chapa, eu vou aumentando a contribuição, o recurso para o gênero, né? Para as mulheres. Agora, ela também retrocede nisso, porque ela não fala desse aumento gradativo. A PEC fixa em 30%. Tem uma outra coisa que eu também acho perigoso na PEC, é que ela flexibiliza, então, a meu juízo, nós perdemos, ela anda para trás, ela flexibiliza a fiscalização sobre a aplicação dos recursos. E aqui eu quero fazer uma provocação, Mariana, que a gente sabe que o Brasil é um país que ele vive uma hiperfragmentação partidária, né? Poucos países do mundo têm o grande número de partidos como tem o Brasil. Então, a grande parte dos partidos brasileiros não cumprem a aplicação dos 5%. Não cumprem. E eu quero dizer para você que eu tenho muita tranquilidade de dizer isso, porque o PT é um dos partidos, nós cumprimos e cumprimos com louvor os 5% e, quando necessário, mais que 5%. Isso no PT, sempre indiferente da secretária de Finanças hoje ser mulher, mas faz parte da nossa concepção partidária esse incremento às políticas de promoção da igualdade entre homens e mulheres. E agora a PEC flexibiliza isso. A PEC chega a dizer que nenhum partido será punido se não aplicar. Veja, se não haverá punição, então não precisa ter a lei. Chega a ser estúpido, a meu juízo, a redação final que foi aprovado sobre isso. Então, na verdade, é o mesmo que dizer, olha, quem quiser aplica, se não aplicar, não tem problema. Então,
Então perde o sentido. Por isso que eu estou me atendo mais a falar dos retrocessos, que eu acho que foram grandes para nós. As mulheres, de um modo geral, de todos os partidos, de esquerda, de direita, essa PEC traz dentro dela uma série de jabutis e que a gente só vai observando na medida que a gente vai fazendo a leitura dessa redação final. É isso. Obrigada, Gleide. Eu quero falar com vocês que também estão aqui nos escutando pela Rádio PT e acompanhando aqui na TV PT. A Frente pelo Avanço dos Direitos Políticos das Mulheres, a FADPM, que é formada por mais de 140 associações da sociedade civil, fez um manifesto, dizendo que a reforma da legislação eleitoral e a participação feminina da política brasileira não pode aceitar qualquer proposta que pretenda legislar sobre reserva de vagas que não seja além de 30%. Ou seja, qualquer retrocesso abaixo dos 30%, como já foi dito também pela Gleide, é um retrocesso político porque não inclui de fato as mulheres. Eu vou devolver a palavra para a professora e deputada Rosaneide. A gente sabe que a proposta vai para o Senado Federal, precisa também ser aprovada em 2 turnos, com maioria. E como é que a senhora avalia se o Senado Federal fará mudanças, se a bancada feminina do Congresso tem conversado sobre isso? Nós sabemos que as deputadas e senadoras têm se unido nesse debate, afinal de contas, nos interessa muito a proposta. Por favor, deputada. Então, realmente as questões daquilo que a lei recua, tanto a bancada feminina, na sua grande maioria, nós temos mulheres que não pactuam na legislação eleitoral a defesa da mulher, mas nós temos a maioria que está coesa, está unida nessa defesa. A senadora Simone Tebet, que coordena a bancada feminina no Senado, já fez reuniões com a nossa bancada, já fez reunião com a deputada Celina, que é a secretária de Mulheres da Câmara, e no sentido de que o Senado aprimore aquilo que passou pela Câmara e que não traz nenhum benefício aos avanços das políticas para as mulheres. Nesses últimos dias, tenho lembrado bastante, Mariana e Gleide, que a gente vê todo esse transtorno agora no Afeganistão e a nossa preocupação com as mulheres, especialmente com as crianças, as mulheres que têm todo o impacto daquele modelo, e lá elas têm 27% de representação de mulheres no parlamento. E nós, com essa chamada liberdade, nós temos 15%, que saímos de 10 para 15 na última legislatura. Então, realmente, tudo que nós temos na legislação, que foi conquistada com muito esforço, que foi conquistada com muita luta, e quando agora a gente vê escrito alguma coisa que não vai mais fiscalizar, que o partido pode não receber penalidade se não cumprir. Então, é como Gleide disse, se não receberá penalidade se não cumprir, com a maioria de homens, apesar de nós sermos 44% das filiadas em partidos políticos, poucos partidos, como é o caso do nosso, têm mulheres à frente no comando do partido. E aí o silêncio dos homens, mesmo aqueles que dizem que nos ajudam a carregar as bandeiras feministas, é que mais incomodam, porque a fala é recorrente. Para entrar uma mulher, sai um homem. Então, quanto mais for branda a legislação, para quem está desde 1532, decidindo ir à frente no parlamento, no executivo, como grande maioria, então o silêncio mesmo daqueles que dizem que carregam as bandeiras é altamente prejudicial. E esses pontos chamados jabutis aí, eles nos enfraquecem. A PEC trouxe a questão da contagem em dobro para que tenha mais recursos, e mesmo assim os homens, o único ponto que é positivo para as mulheres, para os partidos, não é para as mulheres, é para os partidos, muitos homens chamando atenção e dizendo que era muito perigoso o que se estava colocando. Então, há uma grande maioria de homens, na maioria homens brancos, que ocupam as cadeiras dos parlamentos no Brasil, câmaras municipais, assembleias, e a Câmara, que eu gostaria que fosse Câmara Federal, ainda é Câmara dos Deputados, Parece que as deputadas estão lá recebendo um espaço que não é delas, porque a Câmara é nominada como Câmara dos Deputados,
Gostaríamos que a reforma eleitoral agora tivesse mudado a nomenclatura, não conseguimos, apesar da relatora ser a deputada Renata Abreu. Fizemos inúmeras reuniões com a deputada Renata Abreu e ela dizia textualmente: os presidentes, os líderes não concordam, não adianta eu colocar alguma coisa, porque se eu colocar isso, vai tirar isso, se eu colocar isso, eles querem que tire isso. E a situação era encurralar mesmo as mulheres para não avançar em nada naquilo que elas já têm de conquistas. Muito obrigada, deputada Rosaneide, muito obrigada, Gleide. A gente vai continuar acompanhando de perto esse debate. Afinal de contas, como a gente ouve pelos relatos, enquanto tiver poucas mulheres, vai ser do jeito que os homens pretendem. Afinal de contas, eles ocupam esses espaços. Lembrando que a bancada feminina no Senado Federal nasceu este ano. Oficialmente e institucionalmente, foi agora que conseguiram as senadoras colocarem esta pauta. Nós vamos continuar acompanhando esse debate e você fica por dentro aqui na TV Elas por Elas. Muito obrigada pela presença e pela participação. Até uma próxima. Até uma próxima, muito obrigada. E vamos estar juntas aí na luta por mais mulheres na política. Hoje é dia de estreia na coluna Direito Delas. Nós vamos receber hoje a doutora Marilane Teixeira, que é economista e vai falar para a gente sobre os 4 anos da reforma trabalhista. Muito bem-vinda, muito obrigada pela presença. Doutora Marilane, conta para a gente também o que já aconteceu de retrocesso nos direitos das trabalhadoras com essa reforma que vem sendo implementada desde o golpe que tirou a presidenta Dilma Rousseff do poder. Pelo convite. Bom, completados 4 anos da reforma trabalhista, digamos, tudo que foi prometido na época, nada se concretizou. Se prometeu gerar empregos, reduzir a informalidade, retomar os investimentos, a economia voltaria a crescer, mas isso não ocorreu. Pelo contrário, ampliou a informalidade e ampliou o trabalho por conta própria nesses últimos 4 anos, sendo que a presença das mulheres, tanto no trabalho por conta própria como na informalidade, ela foi ampliada. Isso significa que a reforma trabalhista, inclusive, facilitou essas formas de contratação mais flexíveis, essas formas de contratação precárias, justamente porque reduziu o papel da Justiça do Trabalho e dos sindicatos, fragilizando essas instituições. Além disso, introduziu novas formas de contratação, como o trabalho intermitente, legalizou a terceirização, que a gente sabe muito bem que são formas de trabalho. Por exemplo, no caso da terceirização, tem um número muito expressivo de mulheres que trabalham, principalmente nas áreas de limpeza, asseio, conservação. E também, como o trabalho intermitente, ele é uma forma de contratação que desorganiza a vida das pessoas, né? Desorganiza a vida social, porque pressupõe que as pessoas estejam o tempo todo disponível para a empresa para serem requisitadas e convocadas a qualquer momento. Então, imagina no caso de uma mulher com filhos, que ela não tem absolutamente nenhuma condição de, muitas vezes, sair das suas responsabilidades imediatas para atender um chamado de uma empresa por conta do trabalho, realizar algum tipo de trabalho. Além disso, ela alterou formas de organização da jornada de trabalho que tem muito impacto sobre as mulheres. Por exemplo, flexibilizou as regras em relação ao home office. Agora, na pandemia, nós estamos vivenciando o impacto disso, principalmente sobre as mulheres, sobre a sobrecarga de trabalho, que significa realizar parte do trabalho remunerado no mesmo espaço do trabalho não remunerado, que é o trabalho reprodutivo, tá? Uma queixa generalizada do estresse, do cansaço, da sobrecarga de trabalho, das busca por metas, das pressões por produtividade das empresas. Além disso, a reforma trabalhista reduziu o intervalo para o almoço, a possibilidade de se realizar em apenas 30 minutos.
introduziu a jornada 12 por 36 de forma generalizada, que também, para uma mulher dona de casa, responsável pelos afazeres domésticos, chefe de família, e 12 horas de trabalho, como ela concilia isso com a dinâmica dos cuidados, com creche, com cuidado com os filhos, né? Na medida em que nós sabemos que hoje 43% dos domicílios brasileiros são chefiados por mulheres e mais de 2 milhões de domicílios têm crianças com idade inferior a 14 anos, sendo que 80% são domicílios chefiados por mulheres monoparentais. Além disso, a reforma também introduziu um elemento em relação à indenização por dano moral com base no salário. Então, ou seja, vai ser mais barato assediar moralmente uma mulher no ambiente de trabalho do que o homem, porque as mulheres tradicionalmente ganham menos salários. E, por último, eu queria destacar um aspecto muito importante, que essa reforma trabalhista, ela introduziu a possibilidade do acordo coletivo, do acordo individual, prevalecer sobre o acordo coletivo ou sobre convenção coletiva. Então, ou seja, as mulheres que muitas vezes estão nos empregos mais precários, empregos mais vulneráveis, que sofrem uma pressão cotidiana no ambiente de trabalho, provavelmente vão ser pressionadas para assinar acordos individuais que rebaixam direitos, que retiram direitos justamente pela sua posição. Então, alguns dos aspectos que a reforma trabalhista traz, mas quem tiver interesse, nós, há pouco tempo, há um mês mais ou menos, nós publicamos um livro com 2 volumes lá pelo Centro de Estudos Sindicais de Economia do Trabalho do CESIT, da Unicamp. Os livros podem ser baixados gratuitamente pela página do CESIT, onde nós avaliamos em 900 páginas os impactos da reforma trabalhista sobre a classe trabalhadora e também os impactos sobre as mulheres e as populações vulneráveis. Obrigada, Mariana. Muito obrigada, doutora Grazielli. De fato, desculpa, Marilane, perdão. A gente sabe que as mulheres trabalham mais, ganham menos e nos momentos de crise são as primeiras a perder os seus empregos. Sabemos também que na pandemia elas estão mais afetadas, sobremaneira as mulheres periféricas, pretas, e que têm filhos e que têm famílias monoparentais e que têm trabalhos também, como a senhora bem falou, trabalhos precarizados e que agora estão mais precarizados, né? Nós lembramos muito bem que eles queriam que as mulheres trabalhassem gestantes, lactantes, com locais com insalubridade, como sempre, os nossos direitos sempre primeiramente afetados, né? Exatamente. Tanto que o STF, ele revogou esse aspecto da reforma trabalhista, que era justamente em relação à possibilidade das mulheres gestantes e lactantes trabalharem em locais com nível de insalubridade médio. E o setor da saúde, inclusive o setor privado, foi o que mais reclamou, porque a argumentação é de que, bom, desta forma não será possível mais contratar mulheres, como se todas as mulheres, né, que fazem parte do mercado de trabalho estivessem na testa, que vão ser mães. E outra, a gente sabe perfeitamente que na área de saúde, 80% da força de trabalho são mulheres. Então, prescindir da força de trabalho das mulheres é absolutamente impossível. E é isso que você chama, Mariana, que nos chama a atenção, é que nós já convivemos no mercado de trabalho em condições muito assimétricas, muito desiguais. As mulheres já têm, em média, um salário que corresponde a 70% do salário masculino. Se eu sou mulher negra, isso chega a 40%. Então, e recentemente, inclusive, o Congresso estava discutindo uma medida de multar as empresas que praticassem salários diferenciados para trabalhos iguais, e o presidente da República, numa declaração sobre o tema, disse que as empresas iam falir se tivesse que pagar salários iguais para as mulheres. Quer dizer, é um escândalo, porque a gente sabe muito bem de que se as mulheres pudessem ter um incremento salarial e ganhar salários iguais e compatíveis ao salário dos homens, isso ampliaria a renda nacional, aumentaria a capacidade de consumo, melhoraria o quadro da própria autonomia econômica das mulheres e a sociedade, de uma forma geral, se beneficiaria com uma condição de maior igualdade, né?
Sem dúvida, doutora Marilane, eu te agradeço muito a participação. A gente precisa continuar atenta e acompanhando tudo o que acontece, porque sempre estamos sob a ameaça, como bem disse a presidenta Dilma Rousseff. Muito obrigada pela participação. Até uma próxima. Como vocês puderam conferir, a semana foi intensa e isso nem é metade do conteúdo que nós exibimos por aqui. A segunda parte da aula da Dilma você confere aqui no nosso canal, na TV PT, no YouTube. Nós estamos diariamente no ar, de segunda a sexta, às 4 da tarde, na TV PT e na Rádio PT. O programa de hoje fica por aqui. Eu encontro vocês segunda-feira, às 4 da tarde, na TV PT, na Rádio PT. E não esquece de curtir, comentar e compartilhar as nossas transmissões. Vejo vocês segunda-feira. Até lá!